Há momentos na história em que o mundo parece estar prendendo a respiração, à espera que algo quebre o silêncio. Esta história começa em um desses momentos. Não com uma batalha, nem com um milagre, mas com uma pergunta inquietante que continua a ecoar através dos séculos. Como uma única mulher, sem exército e sem autoridade, enfrentou a maior força militar de sua época. Parece impossível à primeira vista. Parece algo que não deveria ter acontecido. E, no entanto, aconteceu. O fato de muitas Bíblias não incluírem a história dela apenas adiciona mais uma pergunta ao mistério. Por que um relato tão poderoso foi deixado de lado? O que havia de tão intenso, tão disruptivo, tão inesperado nesta narrativa que algumas tradições optaram por abandoná-la? Quanto mais você a examina, mais ela o atrai, porque histórias não desaparecem sem razão, especialmente histórias que mudam a direção de nações. Para entender o que torna a história de Judite tão notável, você precisa entrar em um mundo que estava colapsando sob o medo. Israel enfrentava uma das ameaças mais aterrorizantes de sua história. O Império Assírio, comandado pelo rei implacável Nabucodonosor, marchava como uma força da natureza. Este era um império que exigia lealdade completa e punia até mesmo um indício de resistência com a destruição. Cidade após cidade caía sob sua sombra. Exércitos que antes se mantinham orgulhosos agora desmoronavam. Líderes que antes se vangloriavam de sua força tremiam ao som de passos se aproximando. Onde quer que os estandartes assírios aparecessem, o desespero seguia de perto. A maior arma deles não eram apenas seus soldados. Era a crença crescente de que ninguém poderia detê-los. É durante este tempo de medo avassalador que a história de Judite começa a tomar forma. Mas não começa com ela. Começa com o homem que executava a fúria do rei, o general chamado Holofernes. Aqueles que ouviam seu nome sabiam exatamente o que ele significava. Se ele estava chegando, significava que a rendição não o salvaria. Seu exército se movia com uma confiança que vinha de nunca ter perdido. Toda a terra que ele tocava, ou se curvava, ou era queimada. Enquanto ele marchava em direção a Israel, a mensagem era clara. Este não era apenas mais um inimigo. Este era um império que pretendia apagar aqueles que o desafiassem. Quando a notícia de que Holofernes se aproximava chegou a Israel, o pânico começou a se espalhar. As pessoas observavam o horizonte, esperando a qualquer momento ver a poeira do exército assírio subindo como uma tempestade. Famílias sussurravam orações com vozes trêmulas. Seus líderes se reuniram, tentando encontrar uma estratégia, uma defesa, qualquer coisa. Mas toda opção parecia sem esperança. Não restavam alianças. Nenhum exército grande o suficiente poderia ser formado. E à medida que o medo crescia, a fé começou a enfraquecer. Alguns se perguntavam em silêncio se Deus os havia abandonado. Outros se perguntavam se o fim já havia sido decidido. No entanto, é aqui que a história muda em uma direção inesperada. Enquanto muitos perdiam a coragem, uma mulher na pequena cidade de Betúlia estava observando, ouvindo e recusando-se a se render ao medo. Seu nome era Judite. Ela vivia uma vida tranquila e carregava a dor do luto, mas por baixo daquele silêncio havia uma força que ninguém ao seu redor havia verdadeiramente entendido. Ela era respeitada por sua devoção e admirada por sua autodisciplina, mas não era vista como uma líder. Ainda não. O que ninguém percebia era que o momento em que Israel atingisse seu ponto de ruptura também seria o momento em que Judite daria um passo à frente. Os anciãos de Betúlia lutavam para manter a ordem enquanto a água começava a faltar e os suprimentos diminuíam. A pressão se tornou tão intensa que alguns dos líderes, esgotados pelo medo, começaram a expressar dúvidas abertamente.
Eles sugeriram colocar um limite no tempo que Deus tinha para agir antes que eles se rendessem. Foi um momento de fraqueza que expôs quão profundamente o medo havia entrado em suas mentes. E é aqui que Judite revelou um lado de si mesma que ninguém esperava. Ela os confrontou não com raiva, mas com clareza. Ela questionou como eles poderiam colocar condições naquele que livrou seus ancestrais de perigos muito maiores. Ela os lembrou que a fé não se dobra sob pressão. Ela se mantém firme. Ela espera. Ela confia mesmo quando a esperança parece perdida. Este confronto é o que marca o início da ascensão de Judite. Não foi sua beleza que a definiu primeiro. Foi sua convicção. Sua voz carregava uma confiança que atravessou o desespero que a cercava. Pela primeira vez, os anciãos a viram de forma diferente. Ela não era simplesmente uma viúva. Ela era alguém que entendia algo que eles haviam esquecido. Ela acreditava que a libertação de Deus não dependia de números, armas ou negociações. Dependia de uma fé que se recusava a quebrar. Mas Judite não havia terminado. Depois de falar com os anciãos, ela se recolheu em oração. Ela jejuou, curvou sua alma perante Deus e buscou orientação com uma determinação que vinha do cerne de quem ela era. Ela pediu clareza, ela pediu força e ela pediu coragem para agir quando outros não podiam. Foi neste lugar tranquilo de entrega que seu plano começou a tomar forma. Um plano que nenhum líder teria ousado inventar. Um plano que parecia inimaginável, mas que tinha o peso de um propósito divino por trás. Judite sabia que a vitória não viria da defesa das muralhas da cidade. Esperar só levaria ao colapso final de seu povo. Então, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela enfrentaria o exército assírio sozinha. Ela caminharia diretamente para o acampamento do general mais temido do mundo. Ela se apresentaria diante do próprio Holofernes, não com armas ou soldados, mas com coragem, sabedoria e fé. Enquanto outros se preparavam para a derrota, ela se preparava para uma missão que ninguém mais poderia tentar. Mas antes de partir, algo extraordinário aconteceu. Judite tirou suas vestes de viúva, as roupas do luto que ela usava há anos. Ela se lavou, ungiu-se e vestiu as melhores roupas que possuía. Este não foi um ato de vaidade, foi estratégico. Ela entendeu que sua aparência seria seu ponto de entrada, uma maneira de passar pelos guardas, pela suspeita e ir direto para a presença do homem que ameaçava seu povo. Sua transformação foi tanto física quanto espiritual. Marcou o momento em que ela deixou de ser uma viúva em luto e se tornou um instrumento de libertação. Enquanto Judite saía dos portões de Betúlia naquela noite, as pessoas assistiam em silêncio. Eles não sabiam se ela voltaria. Eles não sabiam se ela estava caminhando para uma armadilha ou para a providência. Tudo o que sabiam era que algo havia mudado. Sua presença carregava um senso de propósito que fazia até os medrosos pararem. A imagem dela, caminhando na escuridão em direção ao acampamento assírio, se tornou o início de uma história que seria contada por gerações. Cada passo que Judite dava a aproximava do lugar mais perigoso em que qualquer israelita poderia entrar. No entanto, ela caminhava sem hesitação. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Ela não sabia como Deus agiria. Mas ela acreditava que o Deus que havia livrado Israel antes poderia fazê-lo novamente, mesmo através de alguém como ela. E essa crença, calma, firme e inquebrantável, é o que prepara o cenário para tudo o que se segue. Há histórias que mudam a atmosfera no momento em que são contadas, e esta parte da jornada de Judite é uma delas. Ela começa não com a vitória, nem com um milagre, mas com um momento que força cada ouvinte a desacelerar
e questionar o que pensa que sabe. Antes mesmo de Judite chegar ao acampamento inimigo, algo já está acontecendo nos bastidores. Algo que mostra como o medo, a soberba e o poder podem distorcer nações inteiras. Se você está acompanhando a história até agora, escreva nos comentários o que mais te surpreendeu até este ponto e se inscreva para não perder os próximos capítulos. O que vem agora traz uma compreensão mais profunda do mundo em que Judite está entrando e por que sua missão carrega um peso muito maior do que qualquer um imaginava. Para entender o que ela está enfrentando, você precisa ver o mundo do lado assírio por um momento. Não através dos olhos de Israel, nem através do medo das aldeias esperando para serem destruídas, mas através da mente de um império que acreditava que nada poderia ficar em seu caminho. A Síria não era simplesmente poderosa. Era estruturada, disciplinada e impulsionada por um rei que se via como a peça central do destino. Nabucodonosor não tolerava hesitação. Ele esperava a lealdade total daqueles que estavam abaixo dele, e quando declarava uma campanha, esperava que o mundo se curvasse. Sua intenção era simples: expandir, controlar e apagar qualquer oposição. É isso que tornava as primeiras páginas da história de Judite tão tensas, porque o perigo não vinha apenas de espadas e soldados. Vinha de uma mentalidade que acreditava que a conquista era garantida. Holofernes, o general no coração da máquina assíria, era a expressão física dessa mentalidade. Ele não era conhecido pela misericórdia. Ele não negociava. Ele executava as ordens do rei com total confiança no destino da Assíria. Enquanto ele marchava, carregava não apenas armas, mas a voz do império. O resultado parecia certo por onde ele passava. Cidades que o resistiam eram aniquiladas. Nações que imploravam por misericórdia não encontravam nenhuma. Aqueles que se submetiam ainda tremiam sob a presença esmagadora de seus exércitos. Seu nome se tornou um aviso transmitido em sussurros entre as nações vizinhas. Portanto, quando Holofernes colocou Israel em sua mira, o medo se moveu ainda mais rápido do que seus soldados. A notícia de sua aproximação chegava a cidades e famílias muito antes que as primeiras nuvens de poeira aparecessem no horizonte. O exército assírio não precisava atacar primeiro para vencer. O peso de sua reputação já estava causando o dano. Israel estava cercada por histórias de destruição, e essas histórias criavam dúvida. A dúvida criava pânico. O pânico enfraquecia a fé. É assim que os impérios vencem muito antes de uma única batalha sequer começar. Este é o mundo em que Judite entra. Ela está caminhando em direção a um homem que esmagou nações, em direção a um acampamento de soldados treinados para obedecer sem questionar, em direção a uma força que vê seu povo como nada mais do que outro obstáculo em seu caminho. No entanto, algo sobre esta situação é diferente. Os assírios acreditam que entendem todas as ameaças. Eles acreditam que consideraram todas as possibilidades, mas eles não consideraram a possibilidade de Judite. Enquanto ela se aproxima do acampamento assírio, a atmosfera muda novamente. Os guardas postados no perímetro estão acostumados a viajantes implorando por misericórdia ou fugindo de cidades destruídas. Eles não estão acostumados a uma mulher caminhando com confiança, desarmada, vestida com roupas finas e parecendo ter algo valioso a oferecer. Só isso quebra suas expectativas. Eles não sabem se ela é uma refugiada, uma traidora ou um sinal de outra coisa. Mas eles sabem que ela não tem medo, e só isso é confuso. O medo é algo que eles esperam. Eles dependem dele, faz parte do poder deles. Então, quando Judite aparece sem ele, a rotina falha. Ela pede para ser levada a Holofernes, e os guardas permitem,
Não porque confiam nela, mas porque sua presença interrompe o padrão que eles entendem. Esta é uma das técnicas mais poderosas na narrativa: quebrar um ritmo previsível. Isso captura a atenção porque a mente quer entender o que não se encaixa. Os soldados escoltam Judite pelo acampamento e naquele momento ela se torna o centro da curiosidade. Homens treinados para a guerra param para vê-la passar. Eles sussurram, perguntando-se quem ela é, o que ela quer e se sua chegada é algo que eles deveriam temer. Quando ela finalmente chega a Holofernes, o encontro não é nada parecido com o que qualquer um dos lados esperava. Judite não o cumprimenta como inimigo. Ela não implora. Ela fala com respeito, mas sem submissão. Ela se apresenta como alguém que deixou seu próprio povo porque eles estão destinados a cair. Ela fala com cuidado, revelando apenas o suficiente da verdade para parecer crível, enquanto oculta seu verdadeiro propósito. É aqui que a história se torna um campo de batalha psicológico. Judite entende que as batalhas nem sempre são vencidas por espadas. Muitas vezes são vencidas pela percepção. Ela usa cada detalhe para mudar o equilíbrio a seu favor. De suas palavras, a sua roupa, a maneira como se comporta. Ela sabe exatamente como pessoas como Holofernes pensam. Ela entende a soberba. Ela entende a fome por controle. Ela entende como entrar na mente de alguém sem que a pessoa perceba. Holofernes, com todo o seu poder, é um homem que gosta de ser admirado. A presença de Judite satisfaz essa fraqueza. Ele vê nela não uma ameaça, mas uma oportunidade. Uma mulher que parece leal. Alguém que parece reconhecer sua grandeza. Alguém que parece pronta para ajudá-lo a obter uma vitória ainda mais fácil. Esta é exatamente a brecha que Judite precisa. Cada frase que ela pronuncia é projetada para aumentar a confiança dele, porque ela sabe que a soberba frequentemente cega as pessoas mais do que o medo. Ainda assim, sob a voz calma de Judite, reside uma consciência firme de que tudo ao seu redor pode desmoronar em um instante. Ela deve medir cada resposta, observar cada expressão, calcular cada reação. Um movimento errado pode expô-la. A tensão deste momento é o fio silencioso que impulsiona a história. Enquanto fala com Holofernes, ela também escuta. Ela escuta a arrogância. Ela escuta a impaciência. Ela escuta as lacunas que pode explorar mais tarde, porque ela sabe que esta conversa não é o fim. É apenas o começo de uma estratégia perigosa que exigirá precisão completa. Holofernes, encantado pela visitante inesperada, que parece admirá-lo, dispensa qualquer suspeita. Ele acredita ter ganhado uma vantagem. Ele acredita que Judite veio se render e ajudá-lo a conquistar Betúlia com facilidade. Seus soldados acreditam o mesmo. Nenhum deles suspeita que Judite está estudando o ambiente do qual ela precisará escapar mais tarde. Nenhum deles suspeita que a mulher parada diante deles é a pior ameaça possível que eles poderiam ter permitido entrar. Enquanto a conversa continua, Judite se prepara mentalmente para o que está por vir. Ela está no centro do acampamento inimigo, sem proteção exceto sua fé e sua compreensão do comportamento humano. Ela sabe que precisará continuar tecendo a verdade e o engano juntos, sem hesitação. Ela sabe que precisará permanecer calma, mesmo quando cercada por milhares de soldados. E ela sabe que sua missão exigirá paciência. Mais paciência do que a maioria das pessoas pode manter quando o perigo está a poucos centímetros de distância. Tudo sobre este momento se constrói em direção aos próximos passos. A tensão cresce silenciosamente. O risco se torna mais agudo. Judite entende que uma vez que ela se aprofundar no acampamento assírio, não haverá volta. Mas ela não recua. Ela se inclina para o perigo,
porque acredita que o Deus de seus ancestrais a guiará através dele. E essa crença é o que lhe permite continuar parada diante de um homem cuja presença aterroriza nações. Se você ainda está acompanhando a história, deixe-me saber nos comentários qual parte da coragem de Judite mais se destaca para você. E certifique-se de se inscrever para não perder o que acontece a seguir. O caminho à frente dela se torna ainda mais perigoso a partir deste ponto. Os próximos momentos testarão sua determinação, desafiarão seu julgamento e levarão esta história a uma das reviravoltas mais extraordinárias da história antiga. Há momentos em uma história em que tudo fica estranhamente quieto, como se o mundo estivesse esperando por uma única escolha a ser feita. Não o silêncio da paz, mas o silêncio imediatamente antes de uma virada decisiva, quando o perigo está perto o suficiente para ser sentido, mesmo que nada esteja acontecendo ainda. Judite está agora dentro do acampamento assírio. Ela passou pelos guardas, ela falou com Holofernes, ela entrou no lugar onde nenhum israelita deveria ser capaz de caminhar e ainda permanecer vivo. E, no entanto, ela não terminou. Seu plano mal começou, e a parte mais perigosa de sua missão está se desenrolando ao seu redor a cada minuto que passa. Os soldados aceitaram sua presença, mas a aceitação não é o mesmo que segurança. Cada olhar que ela recebe, cada sussurro que ouve, cada passo dado perto dela, a lembra de que está cercada por homens que poderiam destruí-la sem hesitação se sentissem algo em comum. É em ambientes como este que mesmo a menor ação pode mudar tudo. Esta é a tensão que a impulsiona, porque ela sabe que a hesitação pode ser fatal. A história agora entra em uma fase em que tudo depende de tempo, consciência e uma confiança inabalável de que Deus está guiando seus passos. Mas antes de entrar mais fundo no acampamento, é importante entender a atmosfera que cerca Judite. O exército assírio não é apenas uma coleção de soldados, é uma máquina construída através da disciplina, do medo e da soberba. O acampamento se estende como uma pequena cidade, repleto de tendas, tochas, suprimentos e comandantes que acreditam estar à beira de uma vitória fácil. Os homens celebram confiantemente, sem saber que sua confiança é a própria fraqueza que Judite está observando de perto. Ela não precisa lutar contra milhares. Ela só precisa encontrar uma brecha, um erro, um momento em que a fachada do Império Invencível racha. E enquanto caminha pelo acampamento com sua serva, ela vê algo que muitos ignorariam. Os assírios acreditam que sua vitória é garantida. Essa crença os cega, e Judite está prestes a usar essa cegueira contra eles. Os soldados a escoltam até um lugar onde ela ficará até que Holofernes a chame novamente. Ela sabe que isso faz parte do plano. Ela precisa estar perto o suficiente para observar os ritmos do acampamento, mas distante o suficiente para não provocar suspeita. Tudo o que ela diz deve soar natural. Tudo o que ela faz deve parecer inofensivo. A maneira como se posiciona, a maneira como fala, a maneira como reage, tudo isso se torna parte de sua estratégia. Ela entende que as pessoas prestam menos atenção àqueles que parecem previsíveis, e assim ela parece previsível. Calada, cooperativa, respeitosa, a imagem perfeita de alguém que se rendeu ao seu destino, mas dentro de sua mente tudo está aguçado, focado, alerta. Ela estuda os guardas, ela estuda as rotinas. Ela estuda como os oficiais de Holofernes se movem ao redor dele. Ela estuda os momentos em que a vigilância diminui. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas são o tipo de detalhes que determinam a vida ou a morte. Este é um dos elementos mais poderosos da história de Judite, porque mostra que a bravura nem sempre é alta ou dramática. Às vezes, a bravura é a capacidade de permanecer calmo enquanto caminha à beira do perigo.
Enquanto Judite espera em sua tenda, a história se move do mundo exterior para o espaço interior, onde seus pensamentos, dúvidas e esperanças colidem. Ela sabe exatamente por que está ali. Ela sabe o que deve fazer. Mas o caminho à frente é íngreme e cheio de incertezas. Ela não pode prever como o Holofernes agirá. Ela não pode prever como os soldados reagirão. Ela não pode prever se o momento que ela precisa chegará. No entanto, ela escolhe não deixar que essas incertezas a controlem. Ela retorna à única coisa que a sustentou em cada passo desta missão: sua confiança em Deus. Esta confiança não é barulhenta, não é mística na aparência. É firme, quieta e enraizada em sua crença cotidiana de que Deus pode livrar Israel mesmo através de alguém como ela. Quando os guardas retornam para levá-la novamente perante Holofernes, a tensão aumenta. Este não é um encontro casual. Holofernes é um homem que gosta de ser admirado e obedecido. Ele espera que Judite pareça impressionada com sua autoridade. Ele espera que ela continue desempenhando o papel que ele acredita que ela está desempenhando. E Judite deve navegar isso com cuidado. Ela deve dar a ele o que ele espera, sem ir além dos limites que ela estabeleceu em sua mente. Cada conversa com Holofernes se torna um equilíbrio delicado. Ela deve sugerir lealdade enquanto protege suas verdadeiras intenções. Ela deve parecer cooperativa enquanto mantém seus pensamentos ocultos. Ela deve falar com confiança suficiente para ganhar a confiança dele, mas não com tanta confiança a ponto de parecer suspeita. Holofernes, inconsciente da estratégia que se desenrola diante dele, se sente cada vez mais atraído por Judite. Sua presença perturba sua rotina normal. Ela não reage com medo. Ela não implora. Ela não bajula excessivamente. Ela fala com uma calma controlada que o faz se sentir poderoso. E esse sentimento é exatamente o que ele deseja. Judite reconhece isso e usa para manter sua posição. Ela não força a barra. Ela deixa a imaginação dele trabalhar por ela. Esta é uma técnica psicológica que funciona tão eficazmente hoje quanto funcionava naquela época. Quando as pessoas acreditam que estão no controle, elas param de procurar por ameaças. Ao longo das horas seguintes, Judite é autorizada a se mover dentro de certas áreas do acampamento. Isso lhe dá a chance de observar tudo o que precisa. Ela aprende como os guardas se revezam. Ela aprende quando o acampamento se torna menos atento. Ela aprende onde Holofernes descansa, onde bebe, onde fala com seus oficiais. Ela percebe a rapidez com que ele fica confortável em sua presença. Ela percebe o quanto ele bebe durante as refeições. Essas observações se tornam o fundamento de seu plano, embora ela mantenha esse plano rigidamente guardado em sua própria mente. Mas enquanto Judite se prepara, outra coisa está acontecendo fora do acampamento. De volta a Betúlia, seu povo espera por qualquer sinal de esperança. Eles não sabem onde ela está. Eles não sabem o que ela está fazendo. Eles não sabem se ela está viva. O suprimento de água deles continua a diminuir. O medo deles cresce mais forte. Alguns querem se render. Outros se agarram à memória das palavras de Judite, esperando que ela retorne com um milagre. Este contraste entre a tensão dentro do acampamento e o desespero dentro de Betúlia adiciona peso emocional à história. A nação inteira depende das ações de uma mulher que caminha sozinha entre seus inimigos. Dentro do acampamento, Judite permanece paciente. Ela se recusa a agir impulsivamente. Ela sabe que sua missão requer o momento certo, não o mais rápido. Esta é uma lição que ressoa profundamente, porque reflete um tipo de sabedoria que muitos ignoram. Às vezes, as decisões mais perigosas não devem ser apressadas. Às vezes, esperar faz parte da estratégia. Judite espera não porque está com medo, mas porque é precisa.
Ela entende que a oportunidade de que precisa virá e, quando vier, ela deve estar pronta. Com o passar dos dias, Holofernes se torna cada vez mais confiante de que Judite é exatamente quem ela se apresenta a ser. Essa mudança em sua mentalidade é um dos desenvolvimentos mais importantes em toda a narrativa. Cada camada de arrogância que se constrói ao redor dele se torna mais uma camada de proteção para o plano de Judite. Ele a vê como inofensiva. Ele a vê como útil. Ele a vê como alguém que o admira. E com cada suposição que ele faz, ele se torna mais vulnerável. Esta parte da jornada de Judite termina com uma sensação silenciosa de pressão crescente. O palco está quase montado. O inimigo acredita que está no controle. Judite caminha entre soldados que não suspeitam de nada. O povo de Betúlia espera por um sinal. E Deus, embora invisível, permanece no centro de tudo isso. Cada fio está sendo puxado em direção a um único momento que determinará o destino de uma nação inteira. Judite sabe que esse momento está chegando. Ela pode sentir o peso dele se tornando mais forte. Ela pode sentir que sua janela de oportunidade está próxima. Enquanto Holofernes se prepara para uma noite de bebedeira e celebração, inconsciente do destino que o aguarda, Judite prepara seu coração para a tarefa à frente. O que acontece a seguir é uma das cenas mais inesquecíveis da história antiga. E se você quiser seguir esta jornada até o fim, fique atento, porque a história está prestes a entrar em sua fase mais crítica. Há pontos em uma história em que o ar parece pesado, como se algo importante estivesse se movendo sob a superfície antes que alguém possa vê-lo. Não em ação, não em barulho, mas na pressão silenciosa que surge quando os eventos estão prestes a cruzar uma linha que não pode ser desfeita. Judite está agora dentro do acampamento assírio. Ela passou pelos guardas. Ela falou com Holofernes. Ela entrou no lugar em que ninguém de seu povo jamais esteve. E ainda assim ela permanece calma. Não porque desconheça o perigo, mas porque o aceitou completamente. Essa aceitação é o que lhe dá a clareza de que precisa agora. O acampamento se prepara para uma noite de celebração. Holofernes ordenou um banquete e seus oficiais se reúnem com uma confiança que beira a arrogância. Eles acreditam que a vitória é inevitável. Eles acreditam que Israel cairá dentro de dias. Eles acreditam que seu general é imparável. Essa crença cria uma cegueira perigosa que se espalha pelo acampamento como um vento lento e quente. Judite sente isso no momento em que os guardas vêm para escoltá-la novamente. A postura deles está mais relaxada. O tom deles é mais casual. A suspeita deles é menor. Essa mudança é exatamente o que ela estava esperando. É a interrupção de padrão de que ela precisa. Enquanto Judite entra na tenda de Holofernes, ela o vê sentado em uma posição de controle completo. Mas o que ele não percebe é que quanto mais ele tenta exibir poder, mais ele revela suas fraquezas. O general a recebe com um tom destinado a impressionar. Mas Judite reconhece algo por baixo. Um desejo crescente por validação, uma fome por atenção, um senso de triunfo que obscurece seu julgamento. Estes detalhes importam. Eles não são aleatórios. São as rachaduras na armadura de um homem que conquistou tantos que não vê mais a possibilidade de perigo. Holofernes convida Judite a sentar-se ao lado dele, confiante de que ela permanecerá leal ao papel que ele acredita que ela está desempenhando. Seus oficiais trocam olhares que mostram diversão, interesse e antecipação. Judite vê isso e entende o que é. Uma sala cheia de homens que já aceitaram sua presença sem questionar. Se alguma suspeita permaneceu antes, ela desapareceu sob o peso da soberba deles. O general fala sobre seus planos, elogiando-se e descrevendo vitórias futuras, como se tudo já tivesse sido decidido.
Judite escuta, oferecendo respostas que o mantêm confortável, mas nunca revelando a profundidade de seu verdadeiro propósito. Quando a refeição começa, Holofernes bebe pesadamente. Ele quer que Judite beba com ele, mas ela recusa com respeito cauteloso, explicando que deve se manter preparada. Esta resposta o satisfaz porque alimenta seu senso de controle. Ele vê sua disciplina como um sinal de lealdade, não de estratégia. Quanto mais ele bebe, mais sua confiança cresce e mais ele fala sem restrições. Seus oficiais observam a troca, inconscientes de que estão testemunhando o início de sua própria queda. Enquanto o banquete continua, Judite se mantém firme. Seus olhos observam tudo: a posição dos guardas, o nível das tochas, o número de servos presentes, a distância até a entrada, o ritmo da respiração de Holofernes enquanto ele fica cada vez mais intoxicado. Cada detalhe que ela coleta se torna outra peça de um plano que deve ser executado com absoluta precisão. Não há espaço para erro. Um movimento errado pode destruí-la e ao seu povo. À medida que a noite avança, os oficiais começam a deixar a tenda um por um. Eles acreditam que o general quer privacidade com Judite e presumem que isso não é mais do que outro momento previsível de entretenimento para seu poderoso líder. Quanto menos pessoas na tenda, mais segura Judite se torna. Mas quanto menos pessoas na tenda, mais perto ela chega do momento para o qual estava se preparando. Esse vazio crescente dentro da tenda cria uma tensão controlada na qual a história se apoia. Judite sente isso se acumulando ao seu redor, como o aperto de um círculo. Eventualmente, os oficiais se retiram completamente, deixando apenas Judite, sua serva, esperando à distância, e Holofernes, que agora está consumido pela embriaguez. Sua fala se torna pesada, sua postura escorrega e sua consciência se esvai. O homem que antes comandava milhares com sua presença, agora mal consegue ficar consciente. O contraste é impressionante. A diferença entre o general que o mundo teme e o homem deitado diante de Judite agora revela a verdade por trás de todo o poder. Aqueles que parecem invencíveis são frequentemente os mais frágeis quando despidos de sua armadura. A mente de Judite se aguça. Ela sabe que a janela pela qual esperou finalmente se abriu. Não haverá outra oportunidade como esta. Ela se levanta lentamente, acalmando sua respiração, preparando seu coração para o que deve fazer. Não é um ato de raiva, não é um ato de vingança, é um ato de libertação. Ela se aproxima de Holofernes com a calma de alguém que aceitou seu papel em uma história muito maior do que ela mesma. O general cai em um sono profundo e bêbado, inconsciente de que tudo o que ele construiu está prestes a cair em um único momento. Judite fica sobre ele, vendo-o não como um homem, mas como um instrumento da opressão que esmaga seu povo. Ela pega a espada dele, a própria arma dele, a que ele usou para aterrorizar nações. E este é o momento em que a história atinge seu ponto mais alto de tensão. Cada respiração, cada batida do coração, cada segundo é denso de significado. Judite entende que o que ela está prestes a fazer moldará o destino de seu povo. Ela entende que não pode hesitar. Com mãos firmes, ela ataca. A ação é rápida, precisa, final. O som da lâmina é seguido por uma quietude que parece irreal. O general que antes liderava milhares agora jaz em silêncio e sua autoridade foi quebrada por alguém que ele nunca imaginou que pudesse feri-lo. Judite não celebra, ela não teme. Ela se move com propósito. Ela coloca a cabeça dele em um saco que sua serva preparou e sai da tenda com uma calma que esconde a magnitude do que acabou de acontecer. Os guardas não a questionam.
Eles a veem saindo como esperam que ela saia. Suas suposições continuam a protegê-la. Ela e sua serva caminham diretamente pelo acampamento, esgueirando-se na noite com o próprio objeto que mudará o curso da história. Quanto mais fundo elas se movem na escuridão, mais poderoso o silêncio se torna. É o silêncio de um ponto de virada, o silêncio de uma vitória que ainda não foi revelada, o silêncio de duas mulheres carregando o futuro de uma nação em suas mãos. Uma vez fora do acampamento, Judite sente uma liberação de pressão, mas não alívio. Ela ainda não está segura. Ela deve retornar a Betúlia antes que os assírios descubram o que aconteceu. A jornada de volta é preenchida com exaustão, adrenalina e determinação. Cada passo é pesado, mas cada passo é mais um passo em direção à redenção de seu povo. Os portões de Betúlia se abrem ao amanhecer, e a cena que se segue se torna um dos momentos mais inesquecíveis da história de Israel. Judite se apresenta diante de seu povo segurando a prova do que fez, a prova de que Deus os livrou através de alguém que ninguém esperava. Seu povo a encara em descrença. O medo que os mantinha paralisados desaparece instantaneamente. A esperança ressurge. A coragem retorna. E com um ato, Judite transformou o destino de uma nação inteira. Há momentos em que uma história atinge um ponto tão intenso que a mente pausa, incerta se está testemunhando o fim de algo ou o começo de algo maior. Judite está voltando para Betúlia com a cabeça do homem que aterrorizou nações. O sol ainda não nasceu. O mundo ainda está escuro e o silêncio da manhã a envolve como uma testemunha do que ela acabou de fazer. Cada passo que ela dá parece mais pesado, não por causa do medo, mas porque ela sabe que o peso do que carrega é maior do que o objeto dentro do tecido. É o peso do futuro de uma nação inteira. Quando os guardas no portão reconhecem sua silhueta se aproximando, a tensão aumenta instantaneamente. Ninguém esperava vê-la viva. Muitos duvidavam que ela voltaria. Alguns, secretamente, acreditavam que ela havia caminhado para a morte. Outros, agarrados a um fino fio de esperança, oravam por um sinal. E agora ela está diante deles, calma, composta e carregando uma vitória silenciosa que ninguém consegue compreender ainda. Eles abrem os portões com mãos trêmulas, incertos se o que estão vendo é real. Judite entra, e no momento em que seus pés tocam o chão dentro da cidade, uma sensação de admiração se espalha pelo povo como uma onda. Esta cena é poderosa não por causa do barulho, mas pela ausência dele. Sem gritos, sem clamores, apenas choque e descrença. Judite avança, segurando o objeto coberto como se fosse uma mensagem sagrada. Quando ela revela a cabeça de Holofernes, a reação é elétrica. As pessoas ofegam, congelam e olham sem reagir. O que elas veem é algo que nunca imaginaram que pudesse acontecer. O homem que ameaçava destruí-las agora está derrotado. E quem o derrotou é uma mulher que entrou na escuridão com nada mais do que fé, estratégia e coragem. O silêncio é quebrado. Gritos de espanto se transformam em clamores de louvor e alívio avassalador. Anciãos que duvidaram do poder de Deus agora curvam a cabeça. Crianças que temiam por suas vidas agora agarram as mãos de seus pais com emoção. O desespero que encheu as ruas poucas horas atrás se dissolve em um instante. Judite não busca atenção. Ela não fica orgulhosamente no centro. Ela simplesmente explica o que aconteceu com clareza, humildade e força. Ela lhes conta como o general caiu em um sono bêbado. Ela lhes conta como usou a própria arma dele contra ele. Ela lhes conta como Deus livrou Israel por um caminho que ninguém esperava. Mas a história não para aqui, porque o retorno de Judite não é o fim do conflito. É o começo de uma mudança que transformará toda a região.
O povo percebe que, se Holofernes está morto, o acampamento assírio logo entrará em colapso de confusão. Eles devem agir rapidamente. Judite os instrui, com uma confiança que vem de saber que o perigo ainda não passou totalmente. Ela lhes diz para se prepararem para a batalha, não porque devam lutar até a morte, mas porque o inimigo fugirá assim que descobrirem que seu líder se foi. Este momento se torna um dos exemplos mais claros de como a guerra psicológica pode ser mais poderosa do que a força física. Os soldados assírios haviam construído sua coragem na presença de Holofernes. A confiança deles vinha da crença de que ele era imbatível. Sem ele, a unidade deles se dissolve instantaneamente. Judite entende isso melhor do que qualquer comandante militar. Ela sabe que as nações frequentemente desmoronam não por golpes diretos, mas pela perda repentina da figura que mantinha tudo unido. Ao amanhecer, o povo de Betúlia reúne suas armas, energizado não pela agressão, mas pela esperança. Eles não estão mais presos ao medo. Eles estão prontos para defender o que é deles. E quando o sol finalmente nasce e o acampamento assírio descobre o que aconteceu, a reação é exatamente a que Judite previu. O pânico se espalha pelas tendas. Oficiais gritam ordens que ninguém obedece. Soldados correm em direções diferentes, incertos sobre o que fazer. O outrora poderoso exército assírio se desfaz em caos. Este colapso repentino cria uma poderosa inversão de papéis. Os opressores se tornam aqueles que fogem. O povo que se escondeu atrás das muralhas agora avança com coragem. O som de passos enche o deserto, enquanto Israel sai para perseguir um inimigo que não tem mais vontade de ficar e lutar. Os assírios, chocados e sem líder, se dispersam como uma estrutura que se desfaz após perder sua fundação. A vitória é decisiva. Israel vence sem ser forçado a uma batalha desesperada. Não foram suas espadas que o salvaram. Não foi sua força. Foi a coragem de uma mulher que agiu quando todos os outros congelaram. Foi a fé que a guiou a caminhar para o coração do perigo. Foi a estratégia que superou um império inteiro. Cada passo que Judite deu se torna parte de uma reação em cadeia que remodela o futuro deles. Quando o povo retorna a Betúlia após a perseguição, eles cumprimentam Judite com um respeito que vai além da admiração. Eles a veem como alguém escolhida para um momento que exigiu tudo dela. Os anciãos se reúnem ao seu redor, humildes pela lição que aprenderam. Aqueles que antes duvidavam do poder de Deus, agora pronunciam seu nome com renovada convicção. Judite não pede honra. Ela não reivindica crédito. Ela os lembra de que tudo aconteceu porque Deus viu o sofrimento deles e agiu na hora certa. Suas palavras têm peso porque vêm de alguém que provou sua fé através da ação. Os dias que se seguem se transformam em celebração. Cânticos se elevam nas ruas. Famílias se reúnem. O medo que antes controlava seus pensamentos é substituído pela gratidão. Eles trazem ofertas, compartilham refeições, cantam orações e refletem sobre o milagre que os salvou. Judite se torna o centro dessas celebrações. Não porque busca a atenção, mas porque as pessoas não conseguem parar de falar sobre o que ela fez. Mas mesmo na celebração, Judite permanece humilde. Ela não se eleva acima dos outros. Ela não reivindica o status de heroína. Ela se alegra com o povo, mas permanece centrada, calma e ponderada. Ela entende que o que aconteceu foi maior do que suas próprias habilidades. E por entender isso, sua humildade a torna ainda mais respeitada. Um dos aspectos mais poderosos desta parte da história é como as ações de Judite mudam a atmosfera espiritual de toda a nação. Antes de sua missão,
O povo duvidava. Eles questionavam a presença de Deus. Eles se perguntavam se haviam sido abandonados. Mas após seu retorno, uma nova confiança preenche a terra. A fé deles se torna mais forte porque agora está ligada a uma experiência inegável. Eles viram o perigo. Eles viram a coragem. Eles viram a vitória. E eles viram como Deus agiu através de alguém que ninguém esperava. A presença de Judite se torna um lembrete de que as maiores viradas frequentemente vêm de lugares inesperados. Sua bravura se torna um ponto de referência para as gerações que virão. Pais contam a história aos seus filhos. Anciãos falam de seu nome com honra. A memória de sua fé se torna parte da identidade espiritual de seu povo. O que torna esta parte da história especialmente emocionante não é apenas a vitória, mas a transformação que acontece dentro dos corações das pessoas. O medo é substituído pela força, a dúvida é substituída pela confiança e o desespero é substituído pelo propósito. A missão de Judite se torna um símbolo de como a coragem de uma pessoa pode acender a esperança de uma nação inteira. No entanto, sua jornada não termina apenas com a celebração. Judite continua a viver discretamente, sem exigir reconhecimento ou poder. Ela escolhe permanecer devotada a Deus e à vida que vivia antes deste momento. Sua grandeza vem do fato de ela não se apegar à fama. Ela permite que sua história fale por si mesma. Sua vida se torna um lembrete duradouro de que o impacto mais forte frequentemente vem daqueles que nunca buscam a glória. Enquanto as celebrações continuam e o povo reflete sobre tudo o que aconteceu, uma verdade se torna clara. A coragem de Judite mudou a história deles, mas sua fé mudou seus corações. A vitória sobre os assírios se torna um ponto de virada, não apenas no sentido físico, mas na jornada espiritual de toda a nação. Há finais que parecem silenciosos, e há finais que parecem o fechar de uma porta que nunca deveria ter sido aberta novamente. Começa com um momento que parece suspenso entre o passado e o futuro. O tipo de momento em que o mundo parece perguntar o que vem depois de um milagre. A vitória de Judite já remodelou o destino de Israel, mas o impacto de suas ações continua a se desenrolar de maneiras que vão muito além do campo de batalha. E esta parte de sua história revela algo que muitas pessoas ignoram. Às vezes, o maior legado começa depois que o ato final já ocorreu. Os dias seguintes à derrota dos assírios são preenchidos com uma energia que é difícil de descrever. O povo que antes se sentia encurralado, agora caminha com confiança. A terra que parecia destinada à destruição, agora se sente protegida. As sombras que pairavam sobre a cidade por tanto tempo se dissiparam. Mas mesmo neste tempo de alegria, algo poderoso permanece nos corações das pessoas. Uma consciência de que testemunharam algo extraordinário. Eles viram como uma pessoa, guiada pela fé e pela coragem, pôde enfrentar um império que todos temiam. Eles viram quão rapidamente uma situação pode mudar quando alguém se recusa a deixar que o medo defina suas escolhas. Judite se torna um símbolo desta transformação, não porque busque admiração, mas porque sua presença naturalmente a atrai. Pessoas se reúnem para ouvi-la falar. Famílias trazem seus filhos para olhá-la como um lembrete de bravura. Líderes se aproximam dela com humildade. Os mesmos homens que antes duvidavam de Deus, agora olham para Judite como prova de que a ajuda divina pode vir de maneiras inesperadas. E, no entanto, através de toda essa atenção, ela permanece firme e inalterada. Sua força não se transforma em soberba. Sua influência não se transforma em ambição. Em vez disso, ela se porta com a mesma calma coragem que a levou ao acampamento inimigo.
O que torna este capítulo final tão envolvente é como Judite escolhe viver após a vitória. Ela não usa sua fama para ganhar poder. Ela não constrói uma nova posição de autoridade. Ela não forma um grupo de seguidores leais. Ela retorna para sua casa. Ela retorna para sua vida tranquila. Ela retorna aos hábitos de oração e devoção que a moldaram muito antes de alguém saber seu nome. Esta decisão surpreende muitos, porque a maioria das pessoas espera que os heróis ascendam a posições de liderança ou influência. Mas a grandeza de Judite não vem de assumir o controle. Ela vem de saber quando sua missão está completa. O povo celebra por muitos dias, oferecendo cânticos, orações e agradecimentos a Deus por sua libertação. Eles honram Judite com presentes e louvor. Mas ela recebe esses gestos com gratidão em vez de apego. Ela sabe que a história não é sobre ela, é sobre o que Deus fez através dela. Ela se torna um lembrete vivo de que a fé e a coragem são mais fortes do que o medo, e este lembrete molda a identidade da nação muito depois que a batalha termina. Com o passar do tempo, a influência de Judite continua a crescer, não porque ela a force, mas porque sua própria vida se torna a mensagem. Ela vive pacificamente, respeitada por todos, e sua história é contada através das gerações. Pais ensinam seus filhos sobre sua bravura. Anciãos usam seu exemplo para inspirar esperança em tempos difíceis. Jovens ouvem seu nome e se sentem encorajados a se manterem firmes quando o mundo ao redor deles treme. Curiosamente, Judite nunca se casa novamente. Esta decisão não nasce da tristeza ou do medo. É uma escolha que reflete sua independência e sua dedicação à vida que ela acredita que Deus a chamou para viver. Ela continua em devoção, continua na fé e continua a caminhar com a mesma força que demonstrou durante sua missão. Sua independência se torna um símbolo, mostrando que seu valor não estava ligado ao seu status, mas ao seu caráter. Um dos aspectos mais poderosos deste capítulo final é como a história de Judite desafia as expectativas de sua época. Ela vivia em uma cultura onde as mulheres eram frequentemente ignoradas, mas ela realizou algo que nenhum guerreiro, líder ou comandante havia sido capaz de fazer. Ela confrontou um império, enganou um general e preservou sua nação. Sua vida se torna um testemunho da verdade de que Deus não escolhe com base no status ou na aparência. Deus escolhe baseado na disposição, e Judite estava disposta. Com o passar dos anos e Judite envelhecendo, sua sabedoria se torna ainda mais valorizada. Pessoas visitam sua casa para buscar orientação. Elas perguntam sobre fé, coragem e obediência. Elas perguntam como ela encontrou forças para entrar no acampamento inimigo. Elas perguntam como ela permaneceu calma na frente de Holofernes. E enquanto ela compartilha sua experiência, ela sempre traz a conversa de volta a Deus. Sua mensagem nunca muda. Ela agiu porque acreditou que Deus agiria através dela. Ela deu um passo à frente porque ninguém mais o faria. Ela confiou porque o medo não conseguiu se manter mais forte do que a fé. Judite vive uma vida longa, cercada de respeito, admiração e paz. Ela morre honrada, lembrada e profundamente amada pelo povo de Israel. E mesmo após sua morte, sua história continua a viajar através do tempo. Torna-se parte da história deles. Torna-se parte da identidade deles. Gerações repetem seu nome com reverência. Líderes olham para ela como um exemplo de coragem. Famílias recontam sua história durante tempos de luta. Crianças crescem ouvindo sobre a mulher que caminhou sozinha para um acampamento inimigo e voltou carregando a vitória em suas mãos. Mas o poder desta história não termina no antigo Israel. Continua hoje porque fala de algo universal.
fala sobre os momentos em que nos sentimos impotentes, quando o medo tenta controlar nossas decisões, quando as situações parecem grandes demais para enfrentar. A história de Judite nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar, apesar de tudo. É a disposição de entrar na incerteza com convicção. É a compreensão de que, mesmo nas situações mais escuras, a luz pode irromper de maneiras que ninguém espera. E é por isso que o livro de Judite permanece tão relevante. Não é apenas um relato histórico, não é apenas uma narrativa antiga. É uma mensagem para qualquer pessoa que já se sentiu oprimida pelas circunstâncias. É um lembrete de que uma voz pode acalmar milhares, uma ação pode mudar o futuro, e uma pessoa pode ficar entre a destruição e a libertação. Judite mostra que a fé se torna poderosa não quando tudo é fácil, mas quando tudo está em risco. Ao se fechar este capítulo final, o peso de seu legado se torna claro. Ela não venceu batalhas com exércitos. Ela não reivindicou autoridade com força. Ela não exigiu reconhecimento daqueles ao seu redor. Ela simplesmente seguiu o caminho que acreditava que Deus havia colocado diante dela, e esse caminho mudou a história. Sua coragem ainda fala, sua fé ainda inspira, suas escolhas ainda desafiam aqueles que ouvem sua história a examinar as suas próprias. E agora, ao chegar ao fim desta jornada, reserve um momento para refletir sobre qual parte da história de Judite mais o impactou. Se algo nesta narrativa o tocou, escreva nos comentários o que se destacou para você e nos diga se você quer mais histórias como esta. E se você quiser continuar recebendo conteúdo que explora narrativas bíblicas esquecidas, momentos espirituais profundos e poderosas histórias antigas, certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder o que está por vir.